Olá, aqui quem fala é a Atilton e eu vou mostrar hoje como o nosso grupo encontrou solução computacional para resolver e calcular o volume do sólido. Para isso a gente utilizou como software o AutoCAD, no caso a versão 2014, no modo 3D. O vídeo também não tem como objetivo fundamentar os conceitos de cálculo 4 e também não tem como objetivo ensinar a utilizar o AutoCAD 3D. Somente o vídeo tem o objetivo de mostrar como que a gente encontrou a solução computacional para isso. Para o início de trabalho, eu vou ler aqui as orientações deste documento que contém as características construtivas do sólido. O nosso sólido é este aqui. Ele está dentro da esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a 25. Ele está também à direita do plano y igual a zero e está acima do plano 4z mais y igual a 16. Antes de tentar imaginar o sólido pronto, é importante que a gente imagine a projeção dele em algum dos eixos, em alguns dos planos coordenados, melhor dizendo. Para isso, eu vou usar essa figura que é o sistema tridimensional de coordenadas que contém os eixos coordenados x, y, z assim dispostos. A gente vai tentar imaginar a projeção do sólido neste plano aqui, que é o plano YZ, normalmente o plano do quadro. Para isso, a gente precisa pegar a variável x nessas equações e zerá-la. Por quê? Zerando x, fazendo x igual a zero, a gente vai obter as equações somente em função de y e z, o que vai resultar numa figura bidimensional no plano desejado. Então vou começar aqui analisando a esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a 25. Fazendo x ao quadrado igual a zero, fazendo a variável x igual a zero, a gente vai obter o seguinte. Só escrever ela aqui. A gente vai zerar o x, a gente vai obter somente esse termo aqui, ó. Y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a 25. A estrutura dessa equação é uma circunferência de raio 5. Na verdade, isso aqui é 5 ao quadrado, o que torna raio 5 centrada na origem. Se alguém tiver alguma dificuldade em observar isso aqui, pode-se utilizar um outro recurso computacional, que é o wolfralpha.com, e jogar a equação mencionada, x e y, e observar o resultado. O que eu vou fazer aqui rapidamente para comprovar que isto é uma circunferência de raio 5 centrada na origem. Aqui está círculo, a circunferência centrada na origem, algumas integrações, mas o que importa é isto aqui. Então a gente vai no AutoCAD desenhar aquela circunferência lá. Para isso a gente entra no comando de circunferência, clica aqui e ele pede para especificar o centro. Como o centro está na origem, a gente vai entrar a coordenada absoluta 0, 0, que é o centro aqui do AutoCAD, e definir, e depois ele pede o raio, que também já sabe 5. Então está aqui a nossa circunferência de raio 5. Posterior, a gente vai definir o plano y igual a 0. Y igual a 0 não tem variável x, então já está direto aqui. Y igual a 0. No caso, y igual a 0 no plano é a equação de uma reta, que é a equação da reta vertical. Y igual a 0. Então a gente já define, entra com o comando de linha, que é o comando line, L, define aqui uma reta vertical passando aqui, cruzando a circunferência. Que é o comando, que é a função da linha, que também é um plano quando analisado em 3 dimensões. E por último, a gente vai definir o plano, que é o plano 4z mais y igual a 16. Esse plano aqui vai dar um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa imaginar uma equação
como a gente está trabalhando no plano ZY, uma equação válida, uma equação linear, cuja variável dependente seja z e a variável independente seja y. Para isso, a gente precisa pegar a equação, vou jogar aqui, mostrar. Precisa pegar a equação e isolar a variável z. Quando fazemos isso, a gente vai dividir aqui tudo por 4, 16 vira 4, o y passa para cá negativo, 1/4 de y. Essa é a equação linear de uma reta no nosso plano zy. Então, para desenhar essa reta aqui, deixa eu voltar aqui, desenhar esta reta, a gente precisa fazer o quê? Analisar onde que essa reta corta os eixos. Ou então, mais fácil também, já que é um recurso computacional, jogar aqui no Wolfram e observar os limites. O que também não é muito difícil de observar. Quando y igual a 0, z igual a 4. E quando o z é igual a 0, o y vai ser 16. É o que a gente observa aqui, ó. Y, quando z for igual a 0, o y é 16. E quando o z, na verdade, quando z é igual a 0, o y é 16. Isso pode ser visto aqui direto. Quando o z for igual a 0, o y é 16. E quando o y for igual a 0, o z é 4. É exatamente essa equação no plano z, y. Vamos desenhar essa reta aqui no AutoCAD também. Para isso, a gente precisa definir os pontos. Entra com o comando PO, ponto, e define o valor de x. Na verdade, aqui trabalha YZ, mas a gente tem que imaginar ZY. Então, 0,16. Na verdade, 0,4. Que é este ponto aqui, ó, ele já determinou esse ponto. E o outro ponto é o ponto 16,0. O ponto aqui, ó. Então já temos dois pontos, agora é só traçar uma linha daqui até aqui. Entra com o comando Line, clica aqui e projeta essa linha aqui. Só que é importante que essa linha continue para o outro lado. Para isso a gente usa a função Extend, x, e já está aqui, a linha continua para lá. Ok, então já temos a equação da circunferência e a equação do plano. Na verdade é o plano, só que aqui se reduz a uma reta, já que é a projeção no plano. E temos a reta vertical y igual a 0. A gente pode apagar os pontos, não vão ser mais úteis. Temos três estruturas. Só que a gente precisa observar os comandos aqui, ó, dentro da esfera. Então, vai estar dentro da esfera, que é a parte de baixo, à direita do plano Y e acima do plano Z. Então, a projeção é somente esse espaço aqui. Eu vou dar uma achura aqui, vou clicar aqui dentro. A projeção do nosso solo é justamente essa interseção aqui. Então, aqui já com a nossa estrutura de plano de corte definida, com a visualização do sólido, vamos partir agora para a modelagem 3D. Para isso, vamos precisar utilizar na caixa de modelagem a função esfera, obtida aqui, ó. Clicamos, ele pede para definir o centro da origem. A gente já sabe pela definição da circunferência o centro, está exatamente aqui. Você pode obter aqui, clica e arrasta até a extremidade da circunferência, que vai dar o raio 5, que é o raio da esfera. A esfera está definida, só que isso aqui não parece uma esfera justamente porque mostra a projeção no plano de corte que a gente começou desenhando. Para isso, a gente precisa mudar a estrutura de desenho para escalas de cinza, aqui já mudou, e precisamos mudar a visualização para um isométrico, por exemplo. Isométrico, aqui está a nossa circunferência. Na verdade, nossa esfera, desculpa, a esfera pronta. Fazendo aqui um giro completo, a gente define a esfera. Ok, para isso, a partir disso, a gente vai definir agora os planos. Os planos de corte, a partir das retas traçadas anteriormente.
Para isso, a gente vai utilizar a função extrudar, que vai criar um objeto a partir de uma estrutura 3D, como analisado aqui nesse help aqui, ó. A gente clica, agora seleciona um objeto a ser extrudado, vai ser no caso essa reta, por exemplo, clicamos, confirma a entrada e só aqui mesmo a gente já consegue definir já a estrutura. Aqui eu vou virar aqui, ó. À medida que a gente vai movendo o cursor, já move também a estrutura. Aqui no caso vai para uma direção, a gente já define um tamanho aqui suficiente. Ok, está pronto e a gente vai e move essa parede, no caso esse plano, para baixo aqui, que já corta o nosso sólido por completo. Aqui, ó, por completo. Agora vamos extrudar a segunda parte, que é a segunda reta. Novamente entra no comando, clica e arrasta para cima, por exemplo. Ok, depois move, M, entra, move para baixo aqui, para o meio do ponto. Ok, o segundo plano já está definido. Agora aqui já estamos com todas as estruturas definidas em 3D, que é a nossa esfera e os planos de corte. Agora vamos voltar aqui para a visualização de frente. Vamos realizar o corte, porque o que interessa mesmo, o mais importante é a parte de cima do sólido. Para isso a gente vai utilizar essa função aqui, de uma faca, Slice. Ele vai criar um novo objeto 3D e superfície a partir da divisão de outro sólido existente, que é o nosso caso. A gente entra no comando, pede para selecionar o objeto a dividir. A gente clica na esfera, entra e agora ele pede para especificar o centro, o começo do ponto de origem. A gente clica aqui, agora o segundo ponto. Bem intuitivo, clicamos aqui, já separou. Não dá para reparar que está separado, mas se a gente clicar num lado, selecionamos só um elemento de esfera. Se a gente clicar no outro, a mesma coisa. Para poder facilitar, a gente volta para o 2D, ó, um lado, o outro lado. Agora, só falta definir o corte superior aqui. Do mesmo modo, clicamos aqui no Slice, selecionamos o objeto, a parte direita aqui, confirma o ponto de origem e o ponto final, entramos, olha lá, a estrutura já muda. O desenho aqui já mudou, ó. Então temos três objetos. Essa metade aqui, um meio de esfera, que é a parte esquerda, não nos interessa, podemos deletar. A parte de baixo também não nos interessa, que podemos deletar. Sobrando agora, voltando aqui para o 3D, por exemplo, voltando aqui para a escala de cinza, sobrando a parte superior e os planos. Esses planos aqui, eles só servem para definir o corte, eles podem sair. Saindo aqui, deletamos as retas, a circunferência, o plano, sobra o nosso sólido aqui já definido a partir da circunferência, a partir da esfera e dos planos de cortes. Vamos mostrar aqui algumas vistas. Vista de topo. Aqui a gente pode alternar aqui para uma vista esquerda, uma vista inferior, várias vistas, inclusive fazendo esse giro completo aqui. Então nosso sólido já está definido no AutoCAD. Então, com o nosso sólido já definido, vamos agora determinar o volume desse objeto. Para isso a gente vai utilizar um comando do AutoCAD chamado MassProp. Para isso digitamos MASS prop, de propriedade da massa. Clicamos, confirmamos. Ele pede para selecionar o objeto. Clicamos no nosso volume, no nosso sólido, confirmamos. Aqui ele já vai nos fornecer algumas informações, entre elas volume, massa, centroide, momento de inércia, mas o que nos interessa aqui é justamente o volume, 13,99. Observamos que a massa e o volume são iguais em virtude de não haver uma definição para a densidade de massa, o que equivale a uma densidade unitária, e massa e volume são iguais. Deste modo, finalizamos o vídeo.
Agradeço a sua atenção e até a próxima.